começar pela fase de infância, do Elton, passada em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Exato, nasci em Alcântara e praticamente vivi todo o meu tempo lá. Depois é que eu comecei o lado profissional e acabei saindo. Como é que foi a sua vida enquanto criança em São Gonçalo, no Alcântara? Muito feliz. Foi uma das coisas que eu fiz questão de ressaltar da última vez que eu tive uma entrevista com uma grande emissora lá no Brasil. E eu ressaltei de que eu não tenho que reclamar da minha infância, sabe? Embora não tenha tido 1/3 da condição que eu tenho hoje, mas fui muito feliz. Tive muita coisa para guardar e passar hoje para os meus filhos. Quando diz que não ter essas condições, como é que eram as suas condições de vida na altura? Eram condições financeiras, né, propriamente ditas. Eu nem sequer tive condições de fazer um teste com meu próprio dinheiro no Vasco da Gama. Fui indicado no Fluminense, fui indicado no Flamengo, através de amigos que me levaram. Quando eu fui para o Vasco da Gama, eu não tinha condições, juntei algum dinheiro e pedi emprestado do restante para poder ir lá fazer a inscrição, né? E depois eu comecei a dar seguimento a isso. Tive pessoas que me ajudaram lá dentro. Inclusive, uma das pessoas que me ajudou muito, muito lá dentro do Vasco da Gama na altura, clube que eu passei 9 anos, se chama Carlos Germano, que hoje é o treinador de guarda-redes lá. E era guarda-redes também? Exatamente, que era o guarda-redes titular. Então, ele foi uma pessoa que me ajudou muito lá dentro, que sou muito grato até hoje. E quando é que deu os seus primeiros passos enquanto guarda-redes? Comecei um pouquinho tarde, já com 15 anos, né? Mas comecei no tempo certo, tempo que Deus quis. Acho que é por aí. E nos jogos entre amigos, tinha o hábito de ir à baliza e foi aí que nasceu a curiosidade de ser guarda-redes? Foi justamente aí, amigo. Eu sempre joguei de ala direita, ou lateral direito, né? Que eu comecei no futsal, eu comecei no campo, no relvado. E havia sempre aquela curiosidade e eu era muito preguiçoso quando eu era pequeno. E hoje eu cobro dos meus filhos isso. É até engraçado, né? Era muito preguiçoso, eu não queria correr, queria jogar futebol, mas não queria tá correndo muito, só com a bola no pé. E não é por aí. E o que é que deixou para trás no Brasil quando iniciou a sua carreira de guarda-redes? Eu sempre vivi. Eu mesmo no Vasco da Gama, já era profissional, né? Com contrato, mas eu sempre vivi. Eu sempre tive as minhas atividades, né? E nunca deixei de viver, essa é a grande verdade. Então acabo dizendo que nunca deixei nada para trás. Jamais, em momento algum eu deixei de viver, então não deixei nada para trás. Eu guardei algumas coisas para que depois pudesse aproveitar com melhores condições. E quais é que são as melhores memórias que guarda do Brasil? Desde o tempo de infância? Rapaz, eu guardo o clima tropical, que andar no calorzinho é maravilhoso, né? Guardo algumas experiências que eu tive, experiência de vida, né? Do estudo, que me deu uma condição de poder pensar melhor e vir para cá. Eu guardo o carinho dos meus amigos e da minha família. Isso daí não tem como ninguém parar. Foi complicado deixar isso tudo para trás? Então, na verdade, foi aquilo que eu lhe falei, né? Eu acabei por não deixar, eu guardei. Guardei para que um dia eu pudesse usufruir melhor. E é o que acontece hoje. Sempre que tem oportunidade, sempre que tem uma folga aqui no meu trabalho, folga na banda, eu pego um avião, vou lá revê-los, ou então peço para que eles façam um sacrifíciozinho, vem cá curtir um pouquinho de frio comigo.
Agora entrando mais profundamente no assunto de futebol, o Flamengo, você disse que foi indicado para o Flamengo e para o Fluminense, mas que não conseguiu ser captado, não sei se foi por motivos financeiros ou não. Foi uma altura complicada da sua vida? Um dos clubes, sim. Eu no Fluminense eu fui indicado por um grande amigo, né, que me levou, e justamente quando eu ia pegar os documentos do meu pai separado da minha mãe, eu fui buscar os documentos e esse meu amigo sofreu um acidente, justamente no dia em que eu não fui com ele. Ele sofreu um acidente, a minha mãe ficou preocupada e pediu para que eu não fosse mais. E no Flamengo, eu passei também no teste, já tinha tudo certo, só que eu sofri um acidente. Uma lesão? Eu tive um traumatismo craniano. E teve um ano parado também? Fiquei 24 dias em coma e 2 anos parado de qualquer atividade. E como é que reagiu a essa lesão? E como é que teve a força para nunca desistir de tentar a sua carreira? Quem acompanhou, eu tenho uma pessoa que pode responder muito bem isso, se chama Sérgio Antunes, mais conhecido como Magu, Mr. Magu. Ele me acompanhou, foi ele inclusive quem me levou para o Flamengo na altura e acompanhou todo o problema que eu tive. E ele mesmo dizia, vai ser complicado do Elton jogar futebol, do Elton fazer qualquer outro tipo de atividade. E não é muito difícil de ver, só você olhar para mim, você vê que eu sou assim normal, né? Uma pessoa tranquila, né? Mas depois foi fácil, tive o apoio de muita gente, muito amigo, né? Fisioterapia, bom, fui vivendo a vida, graças a Deus. E foi nessa altura que entrou no São Cristóvão? Exato, gostei, o amigo veio estudar. Né? Quando eu voltei a começar a fazer as atividades, aí surgiu uma oportunidade de ir ao São Cristóvão, fazer um teste, fiz o teste, passei no teste, um jogo contra o Vasco, um olheiro viu e pediu para que eu fosse fazer um teste lá. Como é que foi a chegada ao Vasco da Gama? Foi uma transição abrupta ou reagiu? Não, foi muito bom, porque lá existe os testes lá, né? Existem várias escolinhas, nós chamamos as escolinhas como se fosse um Dragon Force. E existe uma coisa que se chama peneira, que são as avaliações. E eu, quando eu fiz o meu primeiro teste na peneira, eu tive a sorte de ter uma pessoa ligada ao núcleo do Vasco, e ele me indicou para que fizesse um teste já lá dentro. E isso para mim foi muito bom, eu tive essa sorte, tive essa oportunidade, né? E consegui passar. E aí eu, junto de um treinador que se chama Agostinho Cunha, que é português, foi morar no Brasil muito cedo, com os pais, ele me deu essa oportunidade, me viu treinando e começou a me orientar. Falou, olha, segue por esse caminho aqui que você pode trilhar e conseguir o teu objetivo maior. E daí então eu consegui, acreditei nele, né? Tive a sorte de encontrar uma pessoa como ele, que era ligada ao clube e que conseguia ser uma pessoa que realmente ia me dar um caminho bom, né? Me dar uma boa indicação. Se há algo que ninguém pode negar é que o Elton tem um currículo invejável em termos de títulos. Os primeiros grandes títulos foram conquistados precisamente no Vasco da Gama, um campeonato brasileiro e uma Copa Mercosul. Como é que foi vencer esses 2 grandes títulos ao serviço do Vasco? É assim, existem coisas que até não são colocadas. Eu confesso que eu não gosto. Mas também confesso que já estou no final de carreira. E se as coisas não forem colocadas para já, nunca mais vão ser, né? Eu no Vasco da Gama não tive somente a Mercosul e o Campeonato Brasileiro, onde o Campeonato Brasileiro na altura se chamava Campeonato João Avelange, né? Realmente a Mercosul,
mas tive também um campeonato Libertadores, eu tive um campeonato Carioca, eu tive um campeonato Rio-São Paulo, isso tudo no Vasco. Foi muito bom, por vários motivos. Porque, além de eu ser novo, eu estava aprendendo com os feras, com pessoas que realmente já estavam no mercado, né, mundial. Tipo Romário, tipo Mauro Galvão, tipo Edmundo, tipo Amaral. Tive o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista, enfim, muitos ali. E eu estava aprendendo muito, entre eles, o Carlos Germano, que hoje é treinador, né? Então eu tive essa oportunidade. E ao mesmo tempo, eu não levava a ideia de somente trabalhar, de somente ver o lucro, né? Havia um objetivo que era, sim, ganhar o meu sustento e ao mesmo tempo poder ajudar os meus familiares, os meus parentes com aquilo. Mas havia um prazer, havia algo mais do que aquilo. Era uma esperança de um dia poder ser alguém na vida, ser reconhecido. Então isso foi me ajudando a crescer e ao mesmo tempo fazer com a melhor gana, né? Com estes títulos que o Welton ganhou, veio a chamada à seleção para as Olimpíadas. Qual é que foi a sensação de ser convocado para a seleção de São Pedro? Foi muito boa, até porque quando a gente é convocado para uma seleção de base no Brasil, devido à grande massa, né, de atletas que surgem, você tem que se sentir maravilhado. Tive a oportunidade de não somente uma vez ser chamado para a seleção, fui campeão com a seleção, não só uma vez, né? São coisas que às vezes te faz se motivar. Essa é a grande verdade, né? É um incentivo que vem numa hora boa. Você relembrar aquilo tudo que você conseguiu conquistar e de que ninguém mais vai tirar. Essa é a grande verdade. Podem falar o que quiserem, podem especular o que quiserem, mas isso ninguém mais te tira. E se não tivesse sido chamado para o Brasil, isso teria a possibilidade de jogar para Portugal? Colocaria essa possibilidade? Se houvesse um interesse verdadeiro e reconhecimento pelo meu trabalho, com certeza. Isso sem a menor sombra de dúvida. Teria todo o prazer. O Welton posteriormente saiu do Vasco para a União de Leiria. Foi uma saída atribulada. Foi triste para si sair de um clube que lhe deu tanto e onde ganhou tanto e onde cresceu, acima de tudo. Não foi triste pelo fato de sair do país, de sair do clube que eu sou grato, porque abriu as portas para mostrar o meu trabalho, mas saí um pouco triste da forma que saí, quando não havia necessidade. Mas isso já é passado, isso já foi resolvido e eu quero é viver. Como é que foi a adaptação a Portugal, ao campeonato português? Há uma grande diferença entre os campeonatos e, acima de tudo, entre as culturas? Olha, a diferença entre os campeonatos, entre as culturas, desde o momento que você sai do seu país, você já encontra uma diferença. Não é climática, não é de personalidade. Você vai sempre encontrar algo. Isso é normal. Então, é uma questão de adaptação. Você faz uma escolha para a sua vida. Você escolheu vir aqui hoje fazer uma entrevista com ela. Né? Você tem um objetivo. E se você não focar o seu objetivo, você não vai sair daqui com uma entrevista boa. Não é verdade? Você tem que focar o seu objetivo. É por aí. A mesma coisa na nossa vida. E lembra-se do dia em que se estreou pela União de Leiria? Lembro. E como lembro.
camisola 78, inclusive. Foi um dia marcante? Foi, porque era mais uma conquista para mim. Eu passei muito tempo, eu tive uma fratura por estresse, inclusive no Vasco, nessa altura, e que os médicos não estavam conseguindo me ajudar. E eu tive uma pessoa que eu também sou muito grato, que se chama Cíntia Salles, que era uma estudante, como um amigo na época, só que ela era estudante de fisioterapia, estava no seu 3º ano, se não me engano, 4º ano, e se colocou totalmente disponível para me ajudar e ao mesmo tempo estudar. Né, como a gente diz, fui cobaia, mas fui cobaia de uma pessoa com um coração bom, que queria realmente ver com que eu melhorasse e voltasse a jogar futebol. E eu sou grato a ela até hoje por isso. A sua estreia, se não estou em erro, foi num jogo contra a Académica, que o Leiria venceu por 3-1. Exatamente. 2 épocas depois, juntou-se ao seu atual clube, ao Clube do Porto. Essa transição, como é que recebeu a notícia? Foi algo que deixou feliz por se juntar a um grande clube português e um clube da Europa? Com certeza, a gente trabalha sempre para conseguir algo mais. Aquele que está satisfeito com a vida que tem, com aquilo que conquistou, eu acho que não é uma pessoa totalmente feliz. E eu procuro ser assim. Ganhou alguma alcunha desde que está no Futebol Clube do Porto? Alguma alcunha, algum nome curioso? Que eu saiba. Acho que vocês podem me responder melhor. Chegou, não foi titular de caras no início, mas pouco tempo demorou até ser um titular praticamente indiscutível e uma escolha praticamente indiscutível. Era essa a sua expectativa, tendo em conta que para o lugar que o Elton estava a concorrer tinha Vítor Bahia, uma grande lenda do Futebol Clube do Porto? Se um amigo buscar um pouquinho, eu acho que na net já se encontra isso. A minha primeira entrevista no Futebol Clube do Porto, me fizeram uma pergunta que foi muito semelhante ao que o amigo está fazendo agora. No ano seguinte, no ano posterior, resumindo, em todos esses anos de que eu precisei, que preciso mostrar de que tenho capacidade para ali estar, me fizeram a mesma pergunta, que é semelhante ao que o amigo está fazendo. E mediante a isso eu vou dar a mesma resposta. Eu não nasci titular. Sim. Eu não nasci dono da posição. E desde o momento que você se enquadra com essa realidade de que todos nós precisamos fazer algo mais e diferente daqueles que já estão, nós de alguma forma vamos estar aprendendo. Podemos não conseguir aquilo que nós queremos, mas estamos aprendendo, certo? E eu, com esse pensamento, eu sempre pensei que, em primeiro lugar, respeitar quem já lá está. E perguntam, quem é o Vítor Bahia? É só buscar no mundo, todos o conhecem. Ele sempre foi, é e sempre vai ser o Vítor. É uma pessoa respeitada, uma pessoa que conquistou o seu lugar, que fez por merecer. Então, para quem chega, tem que saber respeitar essa pessoa. Tem sim que trabalhar, tem sim que querer a sua posição, a sua oportunidade, mas tem que saber respeitar. Sim, eu peço que não me interprete mal a pergunta. Não, mas é mesmo por aquela questão de há um certo estatuto que quando se é uma lenda, como o Vítor Bahia era na altura e continua a ser, há um certo estatuto que é difícil de destronar. Foi só por isso a minha questão. Nada, momento algum. Esta é a sua 9ª época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Sente que já faz parte da história do clube? Sinto que já pude marcar algumas coisas. Agora, também sou realista, não cabe a mim estar por nos placares aquilo que eu fiz. Se há o interesse, se alguém for grato por isso, tiver a mesma vontade, que o faça.
Não é o Elton que tem que colocar nos placares aquilo que eu consegui conquistar. Coisas que nem sequer são divulgadas. Mas o Elton é adorado pelos adeptos, isso já é sabido, é um fenómeno de popularidade dentro do Futebol Clube do Porto. Não sente que por essa razão já faz parte do estado do clube? Por esse motivo, sim. Mas, infelizmente, não são os adeptos que mandam. Ao fim de quase 9 épocas, já tenho o Porto no coração. Eu avisei há 4 meses, 3 ou 4 meses, não lembro, que falaram na minha ida para o Vasco de que eu já tinha um pré-contrato assinado, de que já estava certo de ir para o Brasil, de que eu já não ia renovar com o Porto, de não sei o que, não sei o que lá, e eu deixei. Bem provável que eles saibam mais do que eu, né? Os que lá colocaram essas notícias. Mas eu disse que eu tinha que ter e tenho que ter cuidado, até do lado dos meus colegas, da forma como eu vou falar, da forma como eu vou me impor. Porque eu ainda sou jogador. Eu não posso me considerar só um adepto. E o amigo, como adepto, também sabe o que é isso. Então, eu tenho que ter a balança e a sensibilidade para essas coisas. Eu acho que não preciso dizer o que eu sinto. Sendo um guarda-redes que tem imensos títulos e um jogador que é uma pedra fulcral no Futebol Clube do Porto, a saída alguma vez foi uma possibilidade? Não necessariamente para o Vasco, mas para outro clube. É uma coisa engraçada, mas vem bem. Como eu tenho conhecimento, em junho acaba o meu contrato. E até lá eu vou pensar se eu vou renovar. É o que eu posso dizer hoje. Não estou a falar necessariamente agora, mas em alturas passadas se foi cobiçado. Tive algumas propostas, mas tivemos coisas que fizeram... Tive coisas que me fez pensar muito e pesou na hora da decisão. E uma das coisas eu coloco sempre, um desses pesos assim, enormes que eu tive, foram os meus filhos. Isso eu não nego. Ao fim de 9 épocas já viu entrar muitas caras novas, já viu sair colegas com os quais ganham muito. Como é que se lida com estas saídas? Por exemplo, Lucho, que agora regressou, mas na altura saiu, Hulk, Moutinho, André Vilas-Boas, Falcão. Como é que se lida com estas saídas ao fim de tantos anos e tantos títulos conquistados? É complicado porque a gente não quer, tá sempre nos ajudando, a gente se adapta, né, ao estilo até mesmo o comportamento dessas pessoas dentro do balneário. Mas nós sabemos também de que eles estão indo para algo melhor e acredito que seja algo melhor também para o clube. Né? Quando digo algo melhor em termos financeiros. Posso dizer que perder um jogador que é bom, que é um ídolo, vai ser bom para um clube, não é por aí. Então, em termos financeiros, acredito que seja bom para o clube também. E a gente acaba por torcer pela felicidade deles, né? Mas nunca é bom, a gente nunca quer. E para a nova época, quais é que são as suas expectativas? Nem sei se lá está. Como que eu vou te falar para a próxima época? Não, esta época. Quais é que são as suas expectativas para esta época? Para esta época, trabalhar. É uma das coisas que eu sempre digo. Não adianta a gente prometer, chegar lá dentro e não executar. Qual é que foi o seu melhor momento de serviço de Futebol Clube do Porto? O melhor momento foi no dia 18 de maio de 2010, onde eu completei. Rapaz, sensação aí, não tem como escrever. Além do aniversário que conquistou uma Liga. Poxa, acho que não tem como escolher um outro momento para isso, né? Capitão da equipe, levantar a taça de um título,
sabe, dia do meu aniversário, não posso falar dia dos meus anos, né? Lá a gente não usa isso, né? Não vou me complicar, né? Amigo não leva mal não, né? Mas acho que foi o momento, foi aquele momentozinho que opa, olha a benção que eu recebi. Há pouco disse-me que vai pensar durante esta época se renova ou não. Se não renovar, pousa as botas ou se eu não renovar, a princípio, eu não renovando, vou dar continuidade na H1 Produções e Eventos, junto do meu amigo e irmão Carlos Paranhos e Tato Barcelo. É isso. Não. Qual é que foi o melhor momento de toda a sua carreira? Toda a minha carreira? Foi quando eu assinei meu primeiro contrato. Ali foi o grande momento. Foi o grande momento da minha vida, foi o grande passo que eu dei de me sentir útil e de sentir essa responsabilidade, esse peso da responsabilidade. Já falamos há pouco do currículo do Elton. Já mencionou que ganhou uma Libertadores, um Campeonato Carioca, ganhou um Campeonato Brasileiro, uma Mercosul, 4 Taças de Portugal, 7 Ligas Portuguesas, 6 Supertaças, uma Liga Europa, uma Copa América e foi nomeado por 2 vezes o melhor guarda-redes da Liga Portuguesa. É de facto um currículo invejável. Se sair este ano, está satisfeito com aquilo que fez? Sim, eu estou sempre satisfeito com aquilo que faço. Óbvio que buscando algo mais. A gente não pode se sentir triste ou insatisfeito por algo que tenha feito. Tem que se calhar ficar muito chateado por algo que não possa fazer. O restante a gente tem que correr atrás. E no final da sua carreira, pretende manter-se ligado ao futebol como diretor, treinador de guarda-redes ou vai por fim? Rapaz, confesso que não parei para pensar nisso. Não parei assim para me imaginar num cargo, mas uma vez que eu tenho visto inclusive outros colegas fazendo bem, porque não dá um tempinho para pensar nisso, né? Falando agora da música, obviamente pelo ambiente em que nos encontramos, é um fã de música. Qual é a importância da música na sua vida? A música é a minha terapia, é o meu spa. Acho que não tem mais como definir a música para mim. Na minha vida anda paralelo. Qual é que foi o seu primeiro passo na música? Foi quando eu comecei a entender de que me fazia bem em casa, com minha mãe, ouvindo ela colocar nos vinis da vida. Não sei se é da sua época. Mas não, né? mas é da época dos vinis ainda, e depois eu ainda, mesmo no vinil, ainda fui de ser discotecário, através desse meu amigo que me levou para o Flamengo, que se chama Sérgio Antunes, Mr. Magu. Ele me ensinou algumas coisas como DJ na época e consegui algum dinheirinho ainda assim. E quanto aos H1, como é que nasceu este projeto? Na verdade não se chama Os H1. O nome da banda era H1 Music Band, né? Vou explicar o que acontece. A H1 Music Band surgiu com o Betinho, né, que é o Carlos Paranha, e o Tato Barcelos. Já existia um estúdio de gravação no Brasil. Esse estúdio hoje já tem 12 anos, né? 12. Mais ou menos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E quando eu vim pra cá, eu trouxe uma banda que eu ajudava, que eu era o padrinho da banda, que era o Toque Social. E quis gravar um CD pra eles, começamos a gravar e tudo.
foi onde surgiu a minha ideia de montar um estúdio para mim aqui. Eu chamei eles para a gente começar a interagir, tal. Surgiu uma outra oportunidade que foi a esposa do Carlos foi convidada para vir trabalhar aqui, que ela é médica. Se precisar de alguma coisa, você liga pro Carlos, não fala comigo. Deus queira que não precisa. E aí, o Carlos vindo para cá, a gente ainda ficou ainda mais próximos, começamos a elaborar essa ideia do CD para esses meninos. Foi quando nós montamos esse tal estúdio de gravação aqui e convidamos o Tato para vir para cá e deixar outro estúdio lá, que ficou com o irmão dele, o Guigo Barcelos. Passado de um tempo, o Guigo também não aguentou, veio embora, também veio para cá, e numa festa de aniversário nós nos juntamos para fazer um som, uma baguncinha e tal. Foi onde começou a ideia de, olha, é para fazer, então vamos fazer direito, vamos ensaiar e tal. E assim foi. Aí, graças a Deus, já gravamos DVD em casa de música, na Casa da Música já fomos para Rivoli, para Londres, né? TMN Hall, não é isso? Graças a Deus já rodamos bastante aí, aliados, né? Réveillon dos aliados, e assim nós começou nessa de brincar numa festa de aniversário, e hoje já está, graças a Deus, bem profissional. Obviamente o Elton é mais conhecido pelo que faz no futebol do que no mundo da música, também pelo tipo de mercado que temos em Portugal, que dá-se mais valor ao futebol do que à cultura. Posto isto, queria perguntar-lhe se acha que tem mais queda para o futebol ou para a música, ou se é ela para ele. Rapaz, eu caio cantando, levanto tocando, rapaz, não sei. Não sei mesmo. São as duas paixões. São as duas paixões da sua vida. São as duas paixões. Nos estágios do... Depois dos meus filhos, pelo amor Sim, de Deus. claro. Não vai me complicar. Nos estágios do Porto, já é sabido que o Elton se faz sempre acompanhar de um instrumento. Ou por várias vezes, por vários momentos o fez. Ultimamente não tem levado, não. Tem para aí uns 2 meses que eu não sei o que aparecer com o instrumento lá. Mas fala. Esta é a sua companhia nos estágios? É. É a sua maneira de relaxar? Exatamente. Aqui gosta de ouvir a sua musiquinha no fone, discreto, no cantinho. Há outros que gostam de cantar, há outros que gostam de jogar na PlayStation, outros gostam de navegar na internet, o outro gosta de um violãozinho, de um cavaquinho, sabe? Vai dar uma relaxada. Há quem eu acompanhe? Deus está sempre do meu lado, coitado, me ouvindo sempre. Mas colegas de guitarra? Quem cai no quarto com o Elton, coitado, já vai sabendo que tem essa prova. Se ele passar, rapaz, se ele conseguir dormir uma noite, está aprovado. Pode ter certeza que ele nunca mais vai ter insônia. Quem é que costumam ser as suas vítimas? As minhas vítimas? Na maioria das vezes os guarda-redes, né? Na maioria das vezes os guarda-redes. É difícil para si conciliar a música e o futebol? Aqui tem sido. Eu nunca tive problema. Graças a Deus, nunca tive problema. Eu, na altura do Vasco, inclusive, eu tocava e jogava. E muitos dos meus colegas até me acompanhavam. Nunca tive esse problema. Mas aqui, assim, há de alguma forma alguns momentos que liberam para que eu vá tocar, tá descontraído e esse mesmo dá continuidade no projeto. E próximos concertos, já tem alguma coisa agendada? Isso daí é com o nosso Carlos Paranhos, é o nosso diretor executivo. Rapaz, eu mal sei o dia para tocar. Ele fala assim, tem show amanhã. Eu falo, legal, Aonde é? Ele também não sei, vamos embora. E
quanto a projetos futuros, tem alguma coisa em mente? Nós estamos gravando agora o nosso CD de inéditas. Nós fizemos um DVD em espinho, que foi cover. E minto, acho que nós tocamos uma música inédita nossa só, mas acho que nem ficou no DVD. E gravamos esse DVD e agora a ideia é o CD de músicas inéditas. Nós estamos nesse processo agora de gravação. Se Deus quiser, pro ano. Universal, olha aí, pô. Vamos terminar o nosso CD. Há pouco fiz-lhe a pergunta se o Porto está no coração. Agora inverto um pouco a pergunta para lhe perguntar de que cor é o seu coração. Você não precisa ter um coração de uma cor diferente da cor que você quer para você se dedicar a isso. O teu coração vai bater mais forte. Você vai sentir o teu pelo arrepiar. E você vai fazer coisas que você não vai dar por conta. Só depois lá na frente que você... Eu fiz aquilo. O que eu fiz? Será que é à toa? Cor do amor. É a cor do amor. Agora, questões mais íntimas relacionadas com a sua família. Tem senhoras aqui. Relacionadas com a sua família. Como é que tem sido para si conciliar tudo isto, toda a fama que obteve cá em Portugal com a sua família? Tem sido um problema? Mas conciliar como assim? A sua fama se afeta de alguma forma a sua família? Paz. São quantos milhões aqui? 10. São Paulo. Já foste a São Paulo? Pois é. Mas calculo que seja uma só a cidade de São Paulo é maior que Portugal. Com 10 milhões. Lá ainda consegue ser um pouquinho pior do que aqui, em termos de população. Nunca houve lugar. E cá? Não tem por que ter. Tem que se habituar. É uma situação que nós conversamos lá no início. Se você quer, você se dedica, você se adapta. Caso contrário, esquece. Sei que o Elton tem 3 filhos e há pouco me ensinou que são a maior paixão da sua vida. E se eles quisessem ser guarda-redes? Rapaz, por um acaso tem um deles que gosta e até joga pela escola. Eu falo, filho, é contigo mesmo, o sofrimento é teu. Tu tá vendo a vida do teu pai como é. Então, qualquer problema que tem num campo de futebol, vão culpar o guarda-redes. Quando não culpa o guarda-redes, culpa o árbitro. As duas posições mais felizes que tem no futebol é árbitro de futebol e depois vem de guarda-redes. Isso. Não há hipótese. Tá vendo o sofrimento, tem experiência de casa agora. É com vocês. Eu também não posso chegar e botar uma faca, um revólver na cabeça dele e falar assim, não vai ser. O que eu posso fazer? E sei também que o Elton tem uma grande adoração pela sua mãe. Como é a sua relação com a sua mãe nos dias de hoje em que o Elton tem uma vida mais ocupada? Mas por um acaso a minha mãe também tem uma vida bem turbulenta. Minha mãe é turismóloga e advogada, né? Quando não está de um lado, está do outro, quando está do outro, está de um lado, é a prova. Mas a gente sempre arruma um tempinho para ligar, para saber como é que está, eu arrasto, vambora, minha velha, vamos para lá, eu vou daqui para lá, sabe? A gente tem que viver. E eu dou esse exemplo hoje, tem o exemplo da minha mãe também, mas eu dou esse exemplo para os meus filhos. A gente não cria filho para nós, a gente cria filho para o mundo. A gente procura orientá-los para que eles tenham um pouquinho de sensibilidade na hora que forem abordados pelas consequências da vida. Então, é por aí. Eu tive que sair de casa cedo, tive que trabalhar, tive que buscar o meu sustento. E de lá para cá, a vida é essa. Amo a minha mãe, sempre que posso estar junto, eu estou. Agora, nem sempre a gente consegue estar